Pessoal, eu já dei start aqui no início da gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar a aula, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes, do cenário digital, tá? Os professores aqui do EAD, os professores do presencial, também os alunos, eles devem seguir, tá? É sempre bom a gente estar reforçando aqui essas regras, né, para um bom andamento aí da nossa aula. Depois das recomendações aqui, nós vamos voltar à nossa aula normal, tá? Só compartilhar aqui com vocês. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar a tela aqui com vocês. Pessoal, na aula anterior, né, foi a primeira aula aí, nós falamos aqui sobre análise, né? Analisamos aqui, eu dei um panorama geral, tá? Do sistema elétrico de potência, tá? E das instalações elétricas. E a gente aproveitou para discutir, tá? Sobre o fórum de discussão um, né? Se não me falha a memória, deixa eu ir aqui. Foi sobre a Smart Grid, tá? Isso mesmo, foi sobre a Smart Grid, né? O que que é essa Smart Grid, né? Ou seja, essa rede inteligente aí que é comandada aí pelos RAs, né? Os religadores automáticos aí, né? Que estão em, é, desculpa, gente, interconexão aí com a rede elétrica. Eu até comentei, né, que antigamente o sinal de comando ele vinha na própria rede, tá? E, e através de um filtro, né? Esse filtro fazia a seleção desse sinal, né? Que aí capturava é um filtro passa baixo, na verdade. Não passa, passa alta, na verdade. Ele pega as frequências de controle que são maiores, tá? Do que a frequência elétrica da rede, a de 60 Hz, e daí faz, é, captura esse sinal e executa aquele comando, tá? Atualmente, né, a Smart Grid aí, eu vou até abrir novamente aqui, tá? Até mostrei, né, nesse quadro geral aí, atualmente, né, esses dados aí, né, que comandam o religador automático, eles são trafegados aí através do OPGW, né, que nada mais é que o cabo de aterramento, que fica mais alto aqui, né? Deixa eu pegar um modelo aqui. O cabo aqui o de para-raio, né? Que é o que compõe o sistema de aterramento.
Aí no miolo dele, na parte interna, você tem, né, na tecnologia OPGW, tá? Fibra ótica. Aí essa fibra ótica é que é a responsável por enviar os sinais para o religador automático, tá? Sinais também do operador nacional do sistema, tá? Para a hidrelétrica aqui, por exemplo, para a subestação que fica próxima à usina, né? A subestação de distribuição que fica no centro urbano aqui, né? A exemplo, as subestações aqui de Goiás, aqui de Goiânia, né? Que ficam é, sob a concessão aí da Equatorial Goiás, né? Equatorial Distribuição, né? Por isso que ela é a distribuição aqui, as linhas de transmissão aqui de Goiás é pela portuguesa lá, é a EDP, tá? Então, a gente desenhou todo, né? Falou sobre esse sistema e falou em específico aí do elemento que é o religador automático, que originalmente ele funciona a nível de transmissão, nível de geração e distribuição, pelo menos até chegar na distribuição. Isso foi o original, é o primeiro desenho, é o primeiro modelo do sistema elétrico de potência do operador aí, tá? Aí, no início, o religador automático já depois do transformador de distribuição, tá? Que é o de potência, desculpa aqui, né? Que fica na distribuição, zona rural, zona urbana, né? Tanto consumidores residenciais, industriais e comerciais. Esse religador, geralmente, né? Ele foi implementado depois, mas ele foi implementado majoritariamente, né, para um cliente industrial. Por exemplo, aqui, vamos supor que essa edificação aqui é uma empresa, tá? Então, ela não pega energia direto da baixa tensão, assim como as residências e os pequenos comércios pegam a energia, né? Eles pegam da baixa tensão, só que como eles têm uma demanda alta, né? É uma indústria, tem muitos motores, câmaras frias e etc. Eles precisam de um transformador próprio. Aí a energia vai direto para eles. E ainda tem um outro componente que eu comentei lá em projetos elétricos industriais, que é o contrato de demanda. Esse contrato de demanda, a empresa ela tem direitos e deveres, tá? Também a concessionária da mesma forma, né? Ela tem o dever, por exemplo, a empresa tem o dever de consumir a energia da demanda que ela contratou e ela tem o direito de receber essa alimentação elétrica 24 horas por dia, 7 dias por semana. Caso ela perca essa alimentação, a concessionária vai sofrer sanções aí, por exemplo, ela tem que ressarcir essa empresa. E por isso que ela tem a equipe que eu falei, a equipe de linha viva, né? Eu comento aí, eu comento com vocês, mas basicamente a Smart Grid ela tem o religador automático como elemento ali central de controle na rede de distribuição, né? Principalmente, né, na parte industrial, tá? Mas, né, com o avanço aí, com o tempo, o objetivo é atingir não só os centros industriais, mas atingir também o, o residencial e os pequenos comércios, tá? Mas ele tem essa necessidade, né, de primeiro atingir o industrial, porque ele não pode deixar o circuito industrial sem energia, né? Se ele deixar sem energia, ele está perdendo dinheiro, a concessionária de distribuição local, tá? Então, por isso que ela tem, a gente vai especificar mais ainda esse conhecimento na próxima OC, que é o C de manutenção e operação do CEP, tá? Por enquanto,
né? É só isso. Recordando aqui lá do fórum de discussão 1, hoje eu estou deixando aqui reservado para a gente falar aqui do fórum de discussão 2, tá? A gente fazer a análise dele. E o fórum de discussão 2, pessoal, ele vai ser um pouco diferente aqui do 1. O 1, enquanto o 1, do mesmo jeito, no 1 você vem aqui, né? Clica em responder, faz a sua pesquisa, você pode publicar ela aqui, ó, escrevendo aqui e enviar a mensagem ao fórum, beleza, tá? Esse é um jeito de você fazer. Aqui no fórum você pode fazer assim. Tem aluno que gosta de enviar, e faz a pesquisa, coloca padronizado no Word aí e envia, tá? Agora o 2 aqui, além de você fazer isso, você vai ter que seguir aqui um roteiro, que é esse roteiro aqui, ó. Roteiro aqui para o Fórum 2, tá? Deixa eu até criar nossa pasta já de atividades. Esse roteiro aqui, pessoal, deixa eu só tirar a marcação do parágrafo aqui, que aí vai ficar melhor para gente. Esse roteiro que você vai seguir aqui. Ah, professor, poderia. Ou agora vamos voltar lá para a pergunta, né? Qual que é o questionamento aí do questionamento do Fórum 2, tá? Então, ó, com base no estudo realizado no seu livro didático aí, né? Que está disponível aí na aba de material didático, elabore um slide. Aqui, ó, você poderia colocar esse um slide aqui. Ele foi uma referência, ele está querendo dizer uma apresentação, tá? Contendo informações sobre determinado tipo de geração. São eles, né? O tipo de geração que é a eólica, a solar, a hidráulica, a térmica, a biomassa, né? Nuclear, maremotriz, tá? Não é bastante falada aqui, mas é interessante. A geotérmica. Então, existem vários tipos de geração de energia, ou seja, vários tipos de. Esse daqui que eu mostrei no nosso modelo da aula passada, né? É a hidrelétrica. Nós temos aqui o modelo. Esse modelo você tem um reservatório, né? A montante. Você tem um reservatório montante que acumula energia potencial gravitacional. E nós temos o reservatório ajusante que serve para o escoamento da água, para essa água, na forma de energia potencial, virar energia cinética. Igual eu fiz aqui um cálculo simulado aqui para vocês, ó. Isso aqui eu peguei lá quando eu fiz engenharia elétrica, nós tínhamos a matéria lá de específica lá para a parte de potência, né? Minha especialização é em potência. Tem esse cálculo aqui, ó, que você calcula o desnível, que é a altura, tá? O desnível hidráulico, a vazão em metros cúbicos, tá? Dessa hidrelétrica e o valor da aceleração da gravidade. Lembrando que do nível zero do solo até 500 metros de altura, você pode considerar 10, 9,8, né? Ou até mesmo, às vezes, o pessoal, quando faz o cálculo aí para usinas, né? Utilizam as várias casas, porque é o número irracional, né? As casas da vírgula aqui, para trazer uma precisão maior nesse cálculo, né? No projeto, né? O que que é o projeto?
Você calcula, você desenha e aí depois você coloca em prática, né, no mundo real, tira do papel, tira do cálculo, tira do desenho e executa ele. Então, esse cálculo aqui, ele é o cálculo comum aqui para hidrelétricas, tá? Então, a energia potencial hidráulica que é acumulada aqui, ó, eu peguei um valor aleatório aqui, uma vazão de 4 metros cúbicos, né, por segundo aqui, né, deu 470,88 quilowatts aqui. E aí você tem esse fator aqui, ó, de 85%. Esse fator aqui, ó, inclusive, ele é bastante utilizado para usinas de outros tipos, e, por exemplo, solar, tá? E aí você sempre multiplica, você pega a taxa aqui da potência hidráulica, né, que é armazenada aqui, então cerca de 85% dessa energia é o que se espera que vai ser convertido em energia elétrica, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que os 85% é o que vai ser a igualdade da equação, que vai representar, já que ela é trifásico, né, o raiz de 3, a tensão de linha, lembrando que a tensão de linha é entre duas fases, a corrente de linha, porque esse sistema aí é sistema de transmissão, né, na parte de geração, a transmissão de energia, até chegar no transformador de potência aqui, né, seja para alimentar a rede elétrica, seja para alimentar aqui a indústria, ela ela tá na arquitetura, né, ela tá ligada em triângulo, tá? Ou seja, ela só está transportando potencial elétrico. Aí para utilização, aí lá no transformador, seja para indústria, né, comércio, residencial, você converte ele para estrela, tá? A estrela, você tem o neutro acessível, né, o neutro aterrado, que inclusive você não tem apenas a tensão de linha, que é a tensão entre fases, você tem a tensão de fase, né, a tensão da fase A, da B e da C, se o referencial, né, for o referencial do neutro, né, que está aterrado, que é o referencial 0 volts aí, que é conhecido como a tensão de fase, tá? Então, você utilizando essa fórmula aqui, você pode. Aí tem vários métodos aí, né? Eu vou até nas últimas aulas aí, mas já vou até dando uma antecipada aqui, ó. Você tem dois métodos aqui, ó. Tem o critério da potência natural. Se você dá uma olhada nessa fórmula aqui, ó, essa fórmula, na verdade, ela está misturando, tá? Essa daqui da potência natural. Aí depende se a linha é longa, tá? Ela é maior que 249 quilômetros. Se ela é uma linha de comprimento médio, entre 80 e 249 quilômetros. Ou se é uma linha curta, que é menor que 80 quilômetros, tá? E aí você usa basicamente esses dois critérios. Tem mais, tá? Mas esses dois critérios são os básicos aqui de projeto, ó. Se você reverter essa fórmula aqui, ó, aí fica V ao quadrado igual a P vezes o Z, né? O Z, lembrando que é a impedância, tá? A impedância aqui, ela considera os circuitos resistivos, né? E também considera os circuitos, né, majoritários aí no sistema elétrico, né? Só as máquinas elétricas, né? Na maioria do tempo aí, principalmente quando, né, a indústria está funcionando, que tem a reatância indutiva aí, né? Então a impedância é a união, né, dos circuitos resistivos, mas os circuitos indutivos, também tem os capacitivos, né? Mas basicamente o que gera trabalho aí, né?
São circuitos indutivos, são as máquinas elétricas aí, né? Conversão também de energia, né? O transformador, ele também é uma máquina indutiva, só que é uma máquina estacionária, né? E aqui, ó, se você observar ao trocar a impedância por R aqui, você tem resistência, tá? Inclusive, ó, se você isolar a potência aqui, ó, aí V ao quadrado dividido, ó, passo Z ou R, né? Ou R aqui, ó. Essa fórmula aqui a gente viu lá em eletricidade básica, né? Viu ela misturada, a fórmula da potência elétrica e a primeira lei de Ohm. As duas aqui estão misturadas aqui, ó. Inclusive, o no lugar da corrente aqui, ó, eu tenho, né, no lugar da corrente aqui, ele trocou por, ó, corrente é igual a tensão dividido pela resistência ou impedância, que aí fica o ao quadrado, né? Aí vai ficar o ao quadrado dividido por R. Vai ficar U vezes U, né? Vezes, aqui está chamando de V, né? Então, essa potência natural aqui pode ser um critério para eu dimensionar a geradora de energia. Tem um método aqui, esse de Steel aqui, ó, que aí ele considera aqui, no caso, se eu não me engano, o L aqui, ele fala o comprimento da linha, a potência, é, se eu não me engano, superiores a 30 quilômetros, tá? Se for uma linha menor, você ainda pode utilizar o método natural, tá? E são algumas curiosidades aqui. Então, esse roteiro aqui não é para você criar um slide, né? Tem aluno que entende que é um slide falando sobre eólica, outro sobre solar, um sobre hidráulica, tá? Não, você vai criar uma apresentação, não é um slide, uma apresentação sobre um dessas formas de gerar energia elétrica, né? Uma usina eólica, uma solar ou uma hidráulica, né? Ou hidrelétrica, termoelétrica e por aí vai, tá? Nesse slide ou nessa apresentação, né? O que é essa energia pesquisada? Como é possível gerar energia através desse tipo de geração, colocar imagens que representam esse processo aqui, né, de geração, quais os materiais utilizados, né? Por exemplo, se é uma termoelétrica nuclear, eu vou precisar de um reator nuclear, né? Hum. Quais são os componentes, né? Por exemplo, a vareta lá de material radioativo lá, né? Plutônio, sei lá, Césio-137, por aí vai, né? Os instrumentos, as ferramentas, os equipamentos aí, né, que são utilizados nesse tipo. Daí você vai fazer uma apresentação aqui, tá? Nesse molde aqui, ó. Inclusive, você pode fazer em PowerPoint, tá? Ele fala slide, que ele dá a ideia de ser um PowerPoint. Mas você pode fazer também no Word aqui, ó. Aqui você vai fazer capa, né? Então, ó, você tem, você vai fazer, na verdade, 8 slides ou 8 páginas, tá? Sendo que a primeira tem o título, subtítulo, se houver, né? O nome, seu nome aí, né? O padrão do slide 1, ó, o tema do slide deve ser uma cor clara, o logotipo, né, da empresa, a fonte do título, ó, tem até o tamanho da fonte aqui, ó. No slide 2, você vai contextualizar esse tipo de energia aqui. Inclusive, eu fiz um aqui, ó, e fiz ele ainda errado, como diz o Chaves aí, de propósito, né?
Aqui, por exemplo, ó, já está em 48, ó, o tamanho do título, ó, tá a conformidade do padrão aqui, né? Tem subtítulo, ó, energias renováveis pelo mundo, tal. O que que é, né? Então, ó, você vai fazer uma introdução no slide 2, falando sobre o tipo de energia, escrever, né, sobre o que que é essa energia pesquisada aqui, né? Do slide 3, tá? Vou dar uma aprofundada maior. Como no slide 4 explicar como que é possível gerar energia através desse tipo de energia pesquisada, tá? No slide 5 colocar imagens aqui, ó. Eu aqui já coloquei no slide 3 aqui, tá? Mas eu fiz um. Depois eu vou até fazer um mais parecido aqui para vocês entenderem. Mas aqui eu tô falando, eu fiz 8 slides, tá? Mas eu não fiz certinho aqui, não. Então, o 5, ó, imagens que representam essa energia pesquisada. O slide 6, o material, os componentes, que tá componentes, tá? Mas componentes, tá? Componentes, instrumentos, ferramentas, equipamentos, tá? E aqui o padrão de cada slide aqui, ó. No sétimo, você vai fazer a conclusão aqui, né? Sobre o... E faça ela de forma dissertativa, tá? Que aí o tema, se o tema é um energia, por exemplo, é geotérmica, né? Energia geotérmica, por exemplo, em locais onde tem vulcões ali, geysers, né? Que o pessoal, você tem um acesso à energia térmica aqui, ó. Você tem acesso aqui, né? A é, é, como é que chama? Não, agora, agora eu me apertei sem abraçar agora. Lençol, né? Um lençol freático ali, que ele é aquecido naturalmente aqui, né? Pelo, pelo magma aqui da Terra, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil é muito difícil esse tipo de energia aqui. Será que faria sentido aqui no Brasil? Tá? Então, você vai fazer a conclusão, né? Conclusão de forma dissertativa, tipo de energia, por exemplo, se for fazer o hidrelétrica aí, ó, faz sentido aqui no Brasil, que nós temos né, grandes quantidades de terra, né, nós podemos fazer esse acúmulo, né, tem a vantagem, tem a desvantagem, tá? E no último aqui, as referências bibliográficas, ele até dá um exemplo aqui, ó, no roteiro, eu até coloquei aqui, mas só que tá bem pequenininho aqui, ó. A referência, onde você fez a pesquisa, se você fez no site, você vai colocar desse jeito aqui, ó, Lei 9.610 Direitos Autorais, tá? Foi acessado ó, em 18 de agosto de 2015, aqui, se for um site. Se for um livro, geralmente aqui o sobrenome aqui, né? Cunha, aí Celso Ferreira, Gramática para a Língua Portuguesa, segunda edição. Então, nesse padrão aqui. Professor, por que que, né, esse exercício está pedindo isso, tá? Sei que por muito, né, muitos momentos aí na nossa vida acadêmica a gente se faz essas perguntas, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou pegar acessar o YouTube aqui. Deixa eu ver. Ó, aqui, Anel. Eu vou acessar o canal oficial da Anel aqui. Qual que é o sentido de uma prova, de uma atividade, né? O próprio nome já diz aí num curso, a prova, né? Ou seja, a prova real, né? De que você realmente estudou, que você adquiriu conhecimento e de que você sabe fazer, né? Você adquiriu aquela habilidade, né? O saber fazer, aquele saber daquela atividade, daquela disciplina, né? Inclusive,
algumas atividades, igual o fórum de discussão, além dele trazer essa discussão ideal aqui, né, que o aluno, quando ele pode aqui, já que esse curso ele é parte AD, parte presencial, né, que ele interaja não só, né, com o professor, mas na hora da aula, né, tirando dúvidas. E o objetivo aqui dessa atividade é fazer, é, criar, exercitar, né? Criar e exercitar uma habilidade que você vai precisar para o mundo do trabalho. Como assim, professor? Por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela tem esse canal no YouTube, inclusive aqui, ó, tá vendo aqui, ó, reunião pública e ordinária, tá? A 40ª reunião pública da diretoria da ANEEL de 2025, né? Essa aconteceu lá no finalzinho aqui de 2025. Deixa eu pegar aqui, ó, quarta sessão ordinária, ou seja, quarta reunião aqui que eles tiveram, até foi rápido aqui, ó, 24 minutos aqui, né? Então, essas reuniões aqui, elas fazem parte dos processos, né, de tomada de decisão. Por exemplo, vamos supor que você trabalha aí para, antes da Equatorial Goiás, né, ela, ela adquirir, né, a que então era lá da Anel Distribuição Goiás, né, da Anel perder essa a concessão e aí ter colocado de novo, né, num pregão público, num pregão eletrônico, o que que os profissionais da própria ANEEL eles fizeram, né, o engenheiro, às vezes um eletrotécnico aí, eles fazem essa pesquisa aqui. Por exemplo, eu até gravei um aqui, só para vocês entenderem aqui, ó. Esse aqui, eu nem deixei o áudio aqui disponível para vocês, ó. Então, tá vendo aqui, ó, workshop de esclarecimento sobre o leilão, ó, de transmissão, de linha de transmissão, tá? De que aconteceu lá em 2024, tá? Esse workshop, no caso, o objetivo era esclarecimentos sobre esses lotes de linha de transmissão que foram disponibilizados, né? Por exemplo, aqui em Goiás, eu não me lembro a data, mas aqui em Goiás foi a EDP, tá? Que arrematou, tá? Então, a concessão de energia, né, antes aqui era Celg, né, era uma estatal, hoje em dia são essas empresas que assumiram aqui, né, o certame aqui. Então, você tem os presidentes aqui lá da ANEEL, tá? Esse leilão, né, esse esclarecimento ou leilão, ele acontece no canal do YouTube, tá? Da ANEEL. E aí os licitantes, né, os interessados, aí na época apareceu a Equatorial, né, a Equatorial, a Neo Energia, né, a que pegou lá a parte das centrais elétricas de Brasília. Então eles fazem o, o pregão eletrônico, né, a ANEEL faz esse pregão eletrônico para oferecer a concessão, né, de exploração da energia. E vocês estão vendo aqui, ó, esses números apresentados aqui, né? Ele está mostrando, né, o leilão de transmissão, ó, através do relatório técnico, né? Definição de diretriz do traçado e análise socioambiental das LTs, né, e das subestações que compreendem esse leilão aqui, ó, o relatório de caracterização do sistema de transmissão. Vocês estão vendo que aqui é uma apresentação, literalmente,
tá mostrando para os licitantes aqui, né, que ó, então são 159 relatórios e aqui, ó, a funcionária aqui, né, a colaboradora aí da ANEEL, né, juntamente com, ó, inclusive foi oportuno essa para aparecer aqui, né, a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, é uma outra empresa que talvez se pode trabalhar nela aqui, tá? A empresa de pesquisa energética, geralmente, o último certame que eu fiquei sabendo foi em Brasília, tá? E aí você pode ser um eletrotécnico. Inclusive, eu estou até tentando trazer para o próximo workshop, eu e o outro professor, o próximo workshop, um. Ele é professor também, tá? Ele trabalha no Operador Nacional do Sistema. Ele trabalha ali em Pernambuco, tá? Então, aqui essas apresentações elas mostram os lotes, né? Ó, lotes 1 a 6, lotes 12 a 15, os lotes que vão ser disponibilizados, tá? E aí você tem um edital. Inclusive, esse edital são as regras aqui, ó. Por que que esse roteiro de apresentação ele pede, ó, referência bibliográfica, pede para você mostrar, né, ó, contextualizar o tipo de energia pesquisada. No caso, se estivesse fazendo uma licitação para usinas, tá? Uma usina, ou usinas hidrelétricas, usina termoelétrica. Ah, não, é para linha de transmissão. Você ia falar sobre o tipo de linha de transmissão que é oferecida, né, naquela região ali, se é a linha de 88 quilowatts, se é a linha de 69 kV, 138, por aí vai. Então, o objetivo desse colaborador aqui que trabalha para a ANEEL, trabalha para a empresa de pesquisa energética, inclusive até das próprias licitantes aí, né, a, a, a Equatorial, né, por exemplo, o nosso caso aqui, né, ou para distribuição, ou para linha de transmissão, ou para geração, né? Então, essa apresentação ela vai mostrando, né, ó, foram 17 bilhões de reais, 150 7 a 563 milhões por ano aqui, né? Que não sei se está falando de arrecadação aqui, ó. 60 a 72 meses, ó, 31.551 empregos. Está mostrando aí, né? O PAC, o programa aí de aceleração aí do crescimento, né? Aí mostrando as linhas, ó, linha de 500 kV, ó, a Bom Nome 2, Campo Formoso 2, faz parte do lote 5, ó, passa aqui pelo Rio São Francisco, tá? Então, inclusive, é esse tipo de habilidade que essa disciplina aqui, né, esse exercício aqui do Fórum de Discussão, ele está buscando desenvolver em você futuro eletrotécnico, né? O futuro engenheiro aí, eletricista e por aí vai, tá? Então, esse tipo de apresentação aqui, ó, logicamente não vai ser você sozinho que vai fazer uma apresentação dessa, é uma equipe multidisciplinar, tem engenheiro ambiental, engenheiro florestal aí dependendo, né? Por exemplo, às vezes você tem que passar a linha de transmissão por um local, aí é um local de preservação ambiental, e daí você tem que fazer o remanejamento daquela é, da mata ciliar ali, por exemplo, ali, né? Fazer um reflorestamento em outro local, tá? E daí você vai ter que fazer ali o desmatamento da faixa de servidão, que é o local onde vai ficar a linha de transmissão, né? Por exemplo, a linha de transmissão, vamos supor que você tem uma linha de 69 kV aqui, ó, uma canadense aqui, ó. Aí fica a fase A, fase B e fase C aqui, por exemplo. E aí, dependendo do nível de tensão das fases aqui, ó, você vai ter que fazer o desmatamento ao longo da topografia da linha aqui, né? Aqui é a linha. E aí, por exemplo, tô chutando aqui, viu? Aí você pega, sei lá, 12 metros para o meio do poste aqui, ou para a estrutura metálica, 12 metros para a esquerda
e 12 metros para a direita aqui. Aí essa linha, esse retângulo imaginário aqui que acompanha a linha, ele é chamado de faixa de servidão, ele tem que ser limpo, tá? Então vai ter toda uma equipe multidisciplinar para mostrar o que deve ser feito. E aí, no final, as empresas, os licitantes vão fazer os lances, né? Ah, e aí tem a questão do menor preço ali, né? Nem sempre o menor preço é o que ganha, né? Mas é o preço mais próximo do, por exemplo, controladoria, não sei se é a controladoria da União, ela faz o pessoal lá faz o orçamento para ver quanto que essa concessão, quanto que essa obra ela ficaria, né? Então ficaria, sei lá, 20 milhões. Então eu não posso fazer um lance, por exemplo, de 40 milhões, que eu tô dando lance do dobro, né? E aí, obviamente, esse lance meu não vai ser aceito. Mas se eu fizer o lance de 1 milhão, né? Ou seja, 20 vezes menor, né? Do que o valor orçado aí, né? Então, obviamente, eu não vou conseguir entregar, né? Não vou conseguir acompanhar essa concessão ou entregar essa obra, dependendo do tipo ali de serviço que eu for fazer, né? Então, obviamente, não vai ser aceito. Às vezes, uma empresa que ofereceu os 20, que, né, que é o que está dentro do orçamento ali, ou 19, ou 21, um pouco a mais ou um pouco a menos, é ela que vai ganhar essa licitação. Então, é papel do eletrotécnico, né, do engenheiro, eletricista, dos profissionais aí montarem essa apresentação para mostrar para os licitantes, né, o que, o que há de recursos ali, o que dá para você fazer essa, né, essa exploração aí em linha de transmissão, em geração e por aí vai, tá? Então, o objetivo dessa tarefa é exercitar isso, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou parando aqui o compartilhamento aqui da nossa tela, tá? Então, aguardo vocês, né, fazer um envio aí, estudar e próxima aula já vamos falar sobre análise aí da situação de aprendizagem um no contexto e da atividade um, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima web aula.